Diário não oficial do Brasil. Dia 182 de 366, 30 de junho, terça-feira, ano 2. 1. Para qual plateia joga o capitão? Descobriu tardiamente que o auxílio emergencial pode faturar créditos. Acena como gestor sensível, patrocinador do auxílio que garante sustento mínimo para quem não tem nada, invisíveis ou informais. E importante, mantém a economia ativa. Jornal Brasil 247. Esquece momentaneamente que foi e é contra a concessão do auxílio, que tentou reduzir ou negar de todas as formas e que os valores só foram pagos após muita pressão e para quem conseguiu superar os obstáculos colocados pelo sistema de cadastramento. Embora alguns milhares de militares e outras pessoas não necessitadas tenham recebido indevidamente e sem maiores dificuldades. Enfim, no meio do segundo ano de sua gestão, o síndico disfuncional acaba de descobrir, de repente, que para as pessoas comerem e para que haja trabalho, elas precisam ter recursos, e que o dinheiro para isso não brota de goiabeiras ou vaza de rachadinhas. 2. Já são 7 os pedidos de cassação da chapa do capitão e do general. O julgamento atual retoma a apreciação da invasão e mudança de conteúdo da página Mulheres Unidas contra Bolsonaro pela militância robótica que tentou forjar um apoio à dupla fardada. Na semana anterior, o TSE arquivou uma ação de investigação judicial eleitoral de abuso de poder pela chapa que chegou ao poder empretada pelos partidos PT, PROS e PCdoB. Jornal Brasil 247. Seguimos da normalidade. Dia 181/366, 29 de junho, segunda-feira, no 2. 1. O currículo do ministro da Educação vira pauta internacional. O reitor de uma universidade estrangeira nega que o ministro tenha concluído doutorado por lá. Outro nega um suposto pós-doc. Uma instituição local anuncia que vai investigar a possibilidade de plágio na dissertação de mestrado. E assim segue a normalidade do governo. O crime é o novo normal, falsidade ideológica é fichinha no governo das milícias. 2. Tempo, espaço e título são particularmente relativos nessa administração. Tudo pode ser uma grande fake news. 3 meses numa universidade na Alemanha podem ser apresentados como 2 anos de estudos concluídos. Num passe de mágica, um currículo Lattes. A pasta responsável pelas políticas para a formação de milhões de brasileiros parece ter se transformado na escola da milícia. 3. Outro ex-ministro, que afirmava que universidade não é para todos, colecionava em seu currículo pelo menos 22 equívocos em março de 2019, conforme levantamento do sítio Nexo. Os equívocos se referiam à suposta produção bibliográfica do então ministro listada no currículo Lattes, e que apresentava, entre outras coisas, livros publicados que não eram de sua autoria, com informações do UOL. 4. O ex que acabou de fugir para Miami foi anunciado pelo síndico como doutor, mas não tinha doutorado. É verdade que, no caso, a mentira entusiasmada foi proferida diretamente pelo capitão reformado. Mas, para não passar em brancas nuvens, o fugitivo era acusado de autoplágio, tendo publicado o mesmo artigo em 2 revistas científicas diferentes, prática considerada como desvio de conduta, também com informações do UOL. 5. A ministra da Família, em nome de Já, também colheu títulos no vento e se apresentava como advogada, mestre em educação e mestre em direito constitucional e direito da família. Confrontada, tergiversou e deu explicações também nas nuvens. Os títulos não seriam acadêmicos, mas relacionados ao ensino bíblico, conquistados, talvez, no alto da goiabeira. 6. O ministro da Destruição do Meio Ambiente também andou colhendo e apresentando mestrados em Yale, sem nunca ter estudado lá. Segue a normalidade. Dia 180 de 366, 28 de junho, domingo, ano 2. 1. 57.174 mortes por Covid-19 no país, subnotificadas. 2.
Hoje é o dia em que em todo o mundo as mulheres e alguns homens se levantam contra o governo do síndico disfuncional. A palavra de ordem é #StopBolsonaroMundial. O tamanho do risco que representamos como país é evidente para o resto do mundo. 3. Algumas forças dissimuladas fingem apoiar o impeachment, empurrando o síndico por um lado e correndo para ampará-lo pelo outro. A agenda contra a classe trabalhadora é extremamente sedutora para uma parte do capital, tendo como ponta de lança certa parcela da mídia corporativa. Sendo assim, o jogo do morde e assopra vai em alta velocidade. Jornal Brasil 247. 4. Algumas forças, travestidas na frente ampla, na verdade tentam protagonizar o horror da destruição de direitos e se apresentam marrecos e sopa de letrinhas, com os caninos disfarçados em fantasias de cordeirinhos. Dia 179/366, 27 de junho, sábado, ano 2. 1. Um dos grandes articuladores do golpe de 2016, o Sopa de Letrinhas, pede tolerância com o capitão. O projeto privatista destrutivo ainda não chegou ao final. As metas neoliberais não foram atingidas. Os cadáveres não são ainda suficientes para a ala PSDB. 2. Mais uma vez, os currículos dos ministros desse governo são palavras ao vento. Depois do reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, negar que o ministro da Deseducação tenha doutorado, agora a Fundação Getúlio Vargas vai investigar denúncia de plágio na dissertação de mestrado da pessoa que vai conduzir a pasta responsável pelas políticas que vão formar a inteligência no país. Plágio e títulos falsos são crimes comuns no desgoverno. 3. Mesmo com subnotificação, já temos 1.200.000 casos de pessoas infectadas e 56 mil pessoas mortas pelo Covid-19. Uma gripezinha não faz isso. Irresponsabilidade e omissão fazem. 4. O Fundo Monetário Internacional prevê uma terrível recessão até 2021 para a América Latina e Caribe. Já a diretora-geral da Organização Pan-Americana da Saúde afirmou que, na ausência de uma vacina ou tratamentos eficientes, a América Latina e Caribe deverão sofrer com novos surtos e casos da Covid-19 pelos próximos 2 anos ou mais, o que exigirá uma resposta robusta dos governos da região. Dia 178 de 366, 26 de junho, sexta-feira, ano 2. 1. A delação premiada do motorista com foro privilegiado toma as manchetes. O famoso Queiroz, o tesoureiro da milícia, é cercado de efeitos pirotécnicos. De que valerá a pantomima? 2. O advogado que escondia, mas diz que não sabia, depois diz que sabia, que queria proteger o capitão, agora diz que escondeu o motorista porque ele, o assessor motorista, estava em risco. Existiria um mirabolante plano para matá-lo e culpar a Bolsa Família. Horas, as instituições não falem nada sobre a batuta do capitão? Todo mundo sabe que existe um sistema institucional de proteção à testemunha, mas o síndico disfuncional, cercado de gente de exército por todos os lados, não tem uma inteligência a favor do motorista com foro privilegiado? Nem pra gado dormir essa história serve. 3. De que tem medo? Segundo o Jornal Brasil 247, em 87,5% das decisões individuais do presidente do STJ no período de janeiro a maio deste ano, o capitão teve seus interesses contemplados. Dia 177/366, 25 de junho, quinta-feira, no 2. 1. De quantos crimes estamos falando quando comentamos o estado atual das coisas? 2. A privatização da água é mais um ato de violência criminosa apoiada pelo Legislativo. Nossa água irá para as empresas de bebidas e caminhamos para desertificar o país. A total falta de cuidado com os rios e florestas em todas as esferas, federal,
estadual e municipal tem a sua coroação destrutiva na privatização da água. 3. Todas as ideias que fracassam em outros países vêm ter seu amplo apoio aqui, firmando o modelo do capitalismo miliciano, preocupado em exaurir recursos e servir ao capital internacional. O fascismo tem essa cara. 4. O projeto de lei 4.162/2019 foi aprovado com 65 votos a favor e apenas 13 votos contra. 35 milhões de brasileiros não têm em suas residências ligadas à rede de água e 110 milhões não têm esgoto. Isso sem considerarmos a quantidade de casas ligadas à rede e que não conseguem ter água nas suas torneiras ou mesmo a qualidade do esgotamento sanitário fornecido. 5. É o fabuloso mundo neoliberal jogando com a vida da população, como o capitão tem feito cotidianamente. O projeto passou com o relator do PSDB e com apoio de alguns senadores, como o Cid Gomes do PDT, aquele da retroescavadeira, o irmãozinho de Ciro de Paris, Otto Alencar e o autodeclarado Coronel Ângelo, senadores eleitos com o voto progressista do Nordeste, que já tem nos seus estados de origem uma grande parte dos rios tomados pelo agronegócio. E assim, lá se vai nossa água, lá se vai nossa vida. Privatizar água é crime, fora Bolsonaro. Dia 176 de 366, 24 de junho, quarta-feira, ano 2. 1. O modelo de capitalismo miliciano do capitão é tão brutal que consegue reação dos mais conservadores e vorazes setores do capital internacional. O desmatamento desenfreado da Amazônia chama a atenção de um grupo de 30 instituições financeiras em todo o mundo que exigem o fim da devastação. Carta Capital. 2. O suposto governo é tão desgovernado que até um ministro do Supremo se refere a ele como desgoverno. Sem planos, ele quer apenas manter-se na superfície de seus negócios enquanto afunda tudo o mais que existe no país. UOL. 3. O desgoverno avança agora preciosamente sobre a água, em plena pandemia, com Congresso, com tudo. A água falta nos centros urbanos onde a classe trabalhadora é submetida a jornadas de exposição ao vírus, muitas vezes desnecessariamente, para garantir o fluxo de caixa de parte da elite trombadinha. É submetida a um transporte público desumano que obriga as pessoas a um contato absurdo e, ao chegar em casa, não tem água nas torneiras. 4. O momento do país é de privatização da água. Já não basta toda a violência e mesmo governos eleitos com votos progressistas começam a aderir a mais esse ato de necropolítica. Diário do Centro do Mundo. Fora Bolsonaro, privatizar a água é crime.